Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 22. Jesus voltou sobre o impulso do Espírito para a Galiléia, e a sua fama divulgou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Foi a Nazaré, onde se tinha criado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, em dia de sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando desenrolou o livro, encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor repousou sobre mim, pelo que me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Me enviou a sarar os contritos do coração, a anunciar aos cativos a redenção e aos cegos a recuperação da vista, o pôr em liberdade os oprimidos, a pregar o ano favorável do Senhor. Tendo enrolado o livro, deu aos ministros e sentou-se. Estavam fixos nele os olhos de todos os que se encontravam na sinagoga. Começou a dizer-lhes: Hoje cumpre-se esta escritura que acabais de ouvir. E todos lhes davam testemunho e admiravam-se das palavras de graça que saíam da sua boca. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra hoje nos traz o nosso Senhor, impulsionado pelo Espírito Santo, nosso Deus amado, que é Pai, Filho e Espírito Santo, aqui na presença do nosso Senhor Jesus, trazendo para nós esta graça do mover do Espírito Santo, o mover do seu querer. E quando Jesus volta com essa força do Espírito, ele com suas palavras de consolo, e ali ele cumpre a profecia do nosso Senhor, que é dito o nosso Deus que cumpre as suas promessas, e o Verbo se fez carne, habita no meio de nós, nos ensinando a amar, nos ensinando a conviver com o caminho da verdade. Mas aí, irmãos, aqui tem palavras de consolo, eles elogiaram Jesus pela sua pregação, mas você anda uns 4 versículos adiante, você vai ver que quando Jesus fala outras palavras, ele é rejeitado. Então assim, a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, né? Como foi profetizado. Como disse a Simeão, este menino será motivo de queda e sorgimento, quando foi dito lá no templo. Por quê? Por causa que a palavra de Deus, ela é para nos modelar e é para nos corrigir. Às vezes, irmãos, nós vamos ter que ter essa convivência diante da graça, diante de acolher o consolo de Deus, mas diante de palavras de conversão. E assim também, quando a gente profere palavras e você segue ao Senhor, e você acredita no que Deus está dizendo, eu acolho essa palavra ou eu rejeito ela? Como que eu sei que eu rejeitei uma palavra de Deus? É quando eu ouvi uma verdade e não quero aceitá-la. Vamos lá, quando diz a palavra que é para nós amarmos os nossos irmãos, como diz na primeira leitura, né? É uma palavra linda. E ali fala para nós em 1 João 4,19. Se eu digo que amo a Deus, mas odeio o meu irmão, sou mentiroso. Então como que eu vou conviver com esse amor, com essa palavra de verdade, se eu tenho alguém que eu odeio, que eu tenho raiva, que eu renego, que eu rejeito, que eu vivo falando mal, que eu vivo maldizendo? Aí, meu irmão, você vai conhecer que é um coração humilde, porque às vezes as pessoas confundem assim a pobreza física, com aquela pobreza física que a pessoa se coloca ali, com a humildade, né? A humildade é aquele coração que não fala mal dos outros, é aquele coração que é agredido por palavras, mas silencia. Nós temos exemplo de Maria. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas confundem a pobreza física com a pobreza da alma, com aquela pessoa que precisa e clama a Deus, com aquela pessoa que é humilde, com aquela pessoa que se coloca ali à disposição. Como você vê pessoas que estão passando dificuldade, são orgulhosas, são mentirosas, são arrogantes, são ignorantes. Mas aí como que eu vou agir? Eu acolho, mas eu silencio. Eu não me uno a essa pessoa, porque tem pessoas que o mal está tão grande que a mentira, a falsidade, a hipocrisia, a ira, que contamina os outros, né? que tira você do processo do teu caminho com Deus.
mas você não trata mal, você acolhe, você leva a palavra, faz aquilo que é necessário para que você seja um bom cristão, não para receber elogios humanos. Porque tem hora que você vai ter que silenciar, se omitir essas pessoas. E você talvez vai falar, essa pessoa aí é de Deus, mas ignora fulano, ignora ciclano. Mas não, talvez a pessoa está fazendo isso para que ela não se corrompa. Maus costumes, maus situações, onde que estão desviando das flechas inflamadas do inimigo, do maligno. E por isso, meu irmão, que o nosso Senhor nos ensina hoje a acolher a sua palavra. Ele veio para trazer a cura, ele veio para libertar os cativos do coração, aqueles corações que estavam ali presos, e com ignorância, com maldade, mas ele veio para libertar. Ele veio para sarar também, para curar, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a recuperação da vista, pôr a liberdade os oprimidos. Mas, irmãos, Deus não vai fazer isso se você não permitir. O nosso Senhor, ele veio, ele venceu tudo isso aqui. Ele venceu de que forma? Como que ele venceu o contrito, aquele orgulhoso, aquele arrogante, aquele que se irou contra ele? Ele silenciou, foi como um cordeiro à morte. Por quê? Cuspiram na cara dele, zombaram dele, falaram mal dele. Você acha que não falaram mal de Jesus? Falaram mal. Esse aí pensa que pode perdoar os pecados, não pode, ele não pode, né? Então várias coisas fizeram, eles ignoraram a Deus, muitos ali. E por que a gente está vivendo isso, irmão? Porque eu acolho ou eu rejeito a verdade que vem de Deus? Eu elogio a Deus, mas será que eu vivo na minha vida? Será que eu sou bom para falar mal do irmão, né? Maldizer o irmão faz isso, é um cara de Deus, mas faz isso de errado, faz aquilo de errado. Mas e eu que ando na podridão, na minha desgraça, será que eu sou digno de maldizer o irmão? Mesmo eu estando na desgraça, na maldição, no pecado, até o meu pescoço, e eu estou ali maldizendo aquele cristão que está tentando buscar a verdade, que está na luta, mas a minha vida eu não consigo olhar. Sabe o que é isso? É ignorante, orgulhoso, é pessoa que não olha para dentro de si, é pessoa que não sabe se avaliar, né? Uma avaliação, eu estou caminhando com o Senhor ou não? Porque, irmãos, crítica nós receberemos, elogios nós receberemos, mas isso diante dos homens não vale nada. Eu tenho que ver o que eu tenho com Deus. Talvez tem coisas, irmãos, que nós vamos receber elogios aqui, e coisas que nós não vamos receber elogios, mas nós vamos receber a graça no céu. De que forma? A minha vida eterna. Por exemplo, tem coisas que você tem que silenciar para não multiplicar o pecado, mas tem coisas que você tem que dizer para dar testemunho da verdade. Então, é esse discernimento com o mover de Cristo, cheio do Espírito Santo, que move o nosso coração. Coloca a mão no teu coração e presenciando aqui o mover de Deus, as palavras do Senhor. Ele vem cheio do Espírito Santo, com a verdade, veio para curar, libertar. Aqui nós estamos renunciando toda a falsa verdade, né? Aquela pessoa que se acha digno, que condena, que julga os outros, mas vive na podridão, vive na miséria, vive errado, né? Vive no adultério, vive no pecado, vive na masturbação, vive em tantos pecados mortais. É só olhar para o que é o pecado mortal, mas se une a Satanás e não a Deus. Como que eu vou viver isso? Rezemos, irmãos, oremos, que o Espírito Santo vai dizer por nós. O Espírito Santo vai libertar os corações. Sabe, irmãos, se você está vivendo isso na sua vida, acredite, quando você silenciar, rezar por essa pessoa, talvez vai acontecer assim, que eu escrevi aqui. O próprio mal, ele se coloca à vista dos outros. Então, quando você reza por essas situações, o próprio mal vai se propagar. A pessoa que está com mal, ela vai se apresentar, porque ela não vai parar de propagar. Mas se ela se converter e mudar de vida, glória a Deus, porque a tua recompensa está no céu. Então o teu silêncio vai valer muito. Mas permita que se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Permita, querido irmão, que o amor ao próximo também seja um amor de oração, um amor de renúncia ao pecado, o amor a você suportar, o amor a você viver a graça com Jesus na sua vida. Ele veio para curar, para libertar e para dar vida em abundância, irmão. Ele não veio para condenar. Colocando a mão ainda no teu coração, acredite. Querido irmão, vamos nos unir a Cristo com esse coração que estamos vendo aqui atrás dessa imagem. Senhor, dai-nos um coração manso e humilde, semelhante ao vosso. Peça, querido, dentro da sua casa, dentro da sua família. É esse mover que Deus me colocou hoje, para que a gente acolha a verdade que vem de Deus,
para que a gente não rejeite a verdade e para que a gente possa cuidar da nossa vida com Deus e não cuidar da vida do irmão, não ficar propagando o pecado dos outros, não ficar multiplicando o pecado dos outros, né? Que a gente possa fazer a verdade diante de nós. Sabe, irmãos, nós erramos muito. Eu também já errei muito. E erro quando eu permito que o mal, a ira, venha aguçar o nosso coração, o meu coração. Mas eu luto, eu peço perdão para Deus, eu rejeito o mal. Eu não quero ele para mim. Eu quero estar unido a Ti, Senhor. E eu peço perdão pelas vezes que eu propaguei o mal. Eu peço perdão pelas vezes, Senhor, que eu errei diante do meu irmão. E eu peço perdão pelas vezes, Senhor, que eu rejeitei a verdade vindo de Ti. Mas hoje, Senhor, bate a mão no Teu peito e fala: Senhor, eu quero ouvir a Tua verdade. Eu quero que o Senhor se una ao meu coração. Esta casa é Sua, Senhor. A minha família é Sua. Por isso, querido Deus, nós nos colocamos na Tua presença. Conduza a nossa vida para que a Tua graça esteja em abundância no nosso coração, que é a convivência com o Teu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, que a graça esteja no coração de cada um. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria, em agradecimento a Deus e para que nós possamos ter essa convivência digna com o Senhor, acolhendo a palavra e não rejeitando. Que Deus abençoe.